as 10 melhores ações de empresas para você virar sócio. E provavelmente você já deve estar pensando em algumas empresas aí, mas não é nenhuma dessas empresas que estão no hype aí do YouTube, que estão super famosas. Não é Taesa, não é a Klabin, não é a Auren. Eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com algumas ações de empresas que eu escolhi aqui. Eu sempre defendo no canal que você tem que ser o quê? Um investidor de longo prazo e focar em boas empresas que geram valor para o acionista. Não só focar em pagadora de dividendos ou pensar só na valorização. Você tem que pensar sim em receber dividendos, tem que pensar em valorização, mas você tem que principalmente pensar em ser sócio de boas empresas, ser sócio de bons negócios. Não copie essas ações que eu trouxe aqui. Faça a sua análise e veja se essas empresas, se esses negócios que eu trouxe, se essas ações faz sentido para você, e você fazendo a sua análise, lendo o RI, tentando entender como a empresa funciona, é isso que vai fazer você se tornar um investidor cada vez melhor. Então, o que eu levei em consideração aqui para fazer a análise dessas empresas? Eu levei em consideração se elas têm uma boa governança, se tem um free float ali aceitável, acima de 20%, se tem um tag along entre 80% a 100%. Levei em consideração também se são empresas lucrativas, vem dando lucro aí de forma consistente, se são empresas endividadas, se são empresas que têm dívidas, se pelo menos são empresas com um nível baixo ali de endividamento ou com uma dívida controlada. Eu falei para você não focar em dividendos, mas eu sei que você deve estar pensando se essas empresas elas distribuem dividendos. Então sim, essas empresas, algumas delas, elas também distribuem dividendos, porque eu sei que a galera aqui fica louca para receber dividendos. E a primeira ação da lista que eu trouxe aqui para te ajudar é Itaú Unibanco. O ticker dela é ITUB3, ITUB3. Como você já sabe, ela é do setor bancário, ela tem um free float aí muito interessante, mais ou menos 47%, tem um tag along de 80%, é um banco aí que tem trazido receita crescente, lucro líquido crescente, teve um ROI aí de mais ou menos 17%. Para analisar banco, eu acho interessante você levar em consideração o ROI também. PDD é a sigla para provisão para devedores duvidosos, então é interessante você dar uma olhada no PDD também quando você for analisar banco. O PDD aqui do Banco Itaú, ele é bem controlado, é bem tranquilo. E uma curiosidade aqui do Banco Itaú, que eu sei que provavelmente você vai gostar, é que ele distribui dividendos todos os meses. Então é um bom pagador de dividendos também, além de já estar aí no mercado há muitos e muitos anos. É um banco que passou por diversas crises, que vale a pena a gente dar uma analisada nessa empresa, dar uma olhada no RI e tentar entender o banco ali, tentar entender a empresa mais a fundo. Um ponto importante, se você quer aprender a como investir, como você analisa ações, fundos imobiliários, como investe em renda fixa, em ações lá nos Estados Unidos, em REITs, eu vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição desse vídeo. A próxima empresa que eu trouxe aqui é a WEG. O ticker dela é WEGE3. Ela está no setor ali de motor e compressores. Tem um tag along ali de 100%, que é bem interessante. Se você não sabe o que é tag along, comenta aqui também, que daí eu posso fazer um vídeo falando só sobre tag along também. Ela tem receita crescente, tem um lucro líquido crescente, o que é o que a gente gosta de ver aí nas empresas. Ela tem uma dívida líquida aí super controlada e um indicador que eu acho interessante, que é dívida líquida sobre EBITDA. O ideal é que sempre fique ali abaixo de 3. Em alguns casos, no setor elétrico, por exemplo, você vai ver esse indicador de dívida líquida sobre EBITDA geralmente um pouco acima de 3, 4, 5. É normal, tá? Pelo setor. Mas de resto, eu acho interessante você sempre achar uma dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 3. E aqui no caso da WEG, ela está sempre abaixo de 1 ou até negativo, o que eu acho interessante, e ela também distribui dividendos. A próxima empresa que eu trouxe aqui é a famosa B3, o ticker dela é B3AS3, onde a gente investe, onde a gente faz os nossos investimentos ali. Então ela está no setor de serviços financeiros, ela tem uma receita crescente, ela tem um lucro líquido também crescente, tem uma dívida líquida ali controlada, dívida líquida dela sobre EBITDA ou sobre EBITDA, sempre abaixo de 1, que eu acho muito interessante, e também pagando dividendos de forma recorrente. A próxima empresa que eu trouxe aqui é a empresa Porto Seguro mesmo. O ticker dela é PSSA
3. Como já deve se esperar, o setor dela é do setor de seguros e ela também tem tido aí nos últimos anos uma receita crescente, um lucro líquido crescente, que é isso que a gente espera em empresas que geram valor para o acionista, beleza? Ela tem a receita crescente, tem o lucro líquido crescente, ela tem uma dívida líquida ali controlada, não é uma empresa endividada, dívida líquida sobre EBITDA também sempre abaixo de 1, lembra que eu falei que a tolerância é até 3, então sempre abaixo de 1 ali é bem interessante. E uma coisa que todo mundo que assiste o canal gosta é que ela também distribui dividendos. E a próxima empresa que eu trouxe aqui, que muita gente gosta, principalmente a galera que gosta de dividendos, é o Banco do Brasil. O ticker dele é BBAS3. Como você já sabe, ela está no setor bancário, só que aqui vai um ponto de atenção. Pelo menos eu não acho tão interessante investir em empresas que têm o governo metido ali no meio. Significa que você vai ter o governo como sócio. Então, esse é um ponto de atenção que eu geralmente tomo cuidado. Mas, em alguns casos, a gente pode abrir sim exceção. Por exemplo, o Banco do Brasil. E no meu ponto de vista, pode ser uma boa empresa e você já vai entender por quê. Ela tem aí apresentado receita sempre crescente, lucro líquido sempre crescente. O ROI dele aqui está por volta de 16, um pouco abaixo até do Banco Itaú que eu falei anteriormente. Tem um PDD ali controlado também, porém também tem uma boa distribuição de dividendos, beleza? Então é uma outra empresa que eu trouxe aqui que eu acho que vale a pena você analisar um pouco mais a fundo, analisar os concorrentes para ver se ele realmente é o melhor, se o Itaú é o melhor ou se tem outros bancos que são melhores do que esse, que tem apresentado um resultado melhor do que esse. A próxima empresa que eu trouxe aqui é a Engie, o ticker dela é EGIE3. É uma empresa de energia elétrica, porém o foco dela é na geração de energia, diferente da Taesa, onde o foco maior da Taesa é a transmissão de energia. A Engie vem apresentando aí receita crescente, também vem apresentando lucro líquido crescente, tem uma dívida líquida até que controlada, mas você dá uma olhada ali no dívida líquida sobre o EBITDA, você vai ver que o dela também está abaixo de 3, mas pelo setor elétrico você vai ver que tem alguns momentos que isso dá uma escapada, dá uma variada. Então isso é um ponto que você pode analisar ali, ter um pouquinho mais de atenção, mas pelo setor você vai ver que é um pouco normal sair esse indicador, ficar um pouco acima de 3, às vezes abaixo, beleza? O que não pode é ele subir muito, subir demais, e aí você tem que analisar o porquê esse indicador subiu, analisar se a empresa está conseguindo controlar a dívida ou se ela não está conseguindo controlar a dívida e realmente está endividada, está indo mal das pernas. A próxima empresa que eu trouxe aqui é a Raia Drogasil, o ticker dela é RADL3, porém é de um setor que eu não sou tão fã assim, é um setor farmacêutico e varejo. Como ela é uma farmácia, ela também trabalha ali na parte de varejo, vendendo os produtos dela. E por que eu não acho tão interessante assim a área de varejo? Porque geralmente o setor de varejo, as empresas do setor de varejo como forma geral, elas trabalham com uma margem líquida ali muito espremida. Então eu acho que empresas no geral têm um pouco de dificuldade ali, caso precise apertar um pouco mais a margem para ser mais competitiva, abaixar um pouco o preço do produto, então elas têm um pouco de dificuldade porque já trabalha com uma margem apertada. Mas essa empresa está nessa lista porque ela também tem apresentado receita crescente, lucro líquido crescente, apesar da margem líquida ser pequena, ser apertada, ela tem uma dívida líquida sobre EBITDA bem controlada, sempre abaixo de 1, o que eu acho interessante, mas lembrando, é óbvio que você tem que dar uma olhada na RI, tem que se aprofundar ali no case da empresa, entender a empresa, entender as dívidas da empresa. A próxima empresa que eu trouxe é a Fleury, o ticker dela é FLRY3, ela está ali no setor de medicina diagnóstica e ela também tem apresentado receita crescente, lucro líquido crescente, tem uma dívida líquida ali controlada e uma dívida líquida sobre EBITDA sempre abaixo de 3, nunca passando disso, o que acaba sendo interessante para a gente analisar um pouco mais a dívida da empresa de uma forma superficial. A próxima empresa que eu trouxe aqui é a Arezzo, o ticker dela é ARZZ3. Ela está ali no setor de vestuário, de calçados, e ela apresenta aí receita crescente, lucro líquido crescente, dívida líquida excelente, geralmente negativa, dívida líquida sobre EBITDA sempre abaixo de 1. E você deve estar se perguntando se distribui dividendos? Sim, distribui dividendos desde 2014. A próxima empresa que eu trouxe aqui é a Equatorial, o ticker dela é EQTL3.
3. A Equatorial ela também está no setor de energia elétrica, porém com foco em distribuição, mas ela também atua em outras frentes, tá? Ela também tem receita líquida crescente, que é muito bom, lucro líquido crescente, que é o que a gente gosta de ver aí nas empresas na hora de analisar a lucratividade, dívida líquida controlada, e aqui vai um ponto de atenção. Dívida líquida sobre EBITDA, geralmente aí acima de 3. Foi o que eu disse. Pelo setor de energia elétrica, geralmente você vai encontrar alguma empresa ou outra com dívida líquida sobre EBITDA acima de 3. E aí a gente tem que ir para dentro do RI, analisar o que está acontecendo com a empresa, por que ela está com essa dívida, por que ela está assim, trabalhando com esse indicador geralmente um pouco mais acima de 3. Então dentro do RI você consegue entender tudo isso, todos esses pormenores da empresa. Essa empresa também distribui dividendos desde 2014. E é óbvio que eu não tirei essa lista da minha cabeça, não tirei essa lista de Nárnia. Eu analisei as empresas, eu analisei os fundamentos de cada uma dessas empresas. E se você quer entender melhor quais foram os critérios que eu utilizei para entender quais eram as melhores empresas, como eu cheguei nessas empresas, eu vou deixar esse vídeo aqui explicando todo o passo a passo que eu utilizei, quais foram os critérios que eu analisei, como eu analisei essas empresas. Eu tenho certeza que esse vídeo tem um conteúdo muito denso e que vai te ajudar bastante. Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo aqui, ter te dado um norte para você começar a analisar algumas empresas, já leu o RI de algumas empresas que eu considero interessantes, e eu te vejo no próximo vídeo.